Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Tinha pego o pessoal meio desprevenido, né? Agora vamos dar uma boa noite bem forte. Boa noite. Isso, vamos ficar de pé nesse primeiro momento. Cumprimenta quem está do seu lado, dá um sorriso bem bonito, bem aberto para essa pessoa. Diga que bom que você veio. Deus seja louvado pela tua vida. Isso, de pé, com bastante alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E eu posso pisar numa tropa e isso, vamos de novo. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, lá embaixo, aleluia, aleluia. Isso, de novo, aleluia, aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Isso. Nesta unidade, assim como estamos, essa noite, meu irmão e minha irmã, uma noite especial para mim e para você. Quero dizer a você que não é mais uma quinta-feira normal como tantas outras que viemos aqui. Não é. Você crê nisso? Não crê? Está fraco? Não é para mim. Eu quero que você deseje no seu coração, e seu sim, o seu creio, seja realmente um creio de verdade, como o católico cristão que você é e eu sou. E eu digo para você, nós não podemos falar somente com a boca, nós temos que falar com o coração. E nessa noite, o Senhor nos trouxe, nos resgatou, chamou cada um de nós para estarmos aqui. Não porque não tínhamos nada para fazer em casa, mas era um encontro, o encontro comigo e com você. Por isso eu quero perguntar para você: o milagre está aqui, pairando neste lugar, pois o Espírito Santo está no nosso meio. O milagre já está aqui e você já está com ele em suas mãos, mas você tem que crer. Você crê nisso, igreja? Amém. Quero que você coloque as suas mãos nos seus ouvidos. Nesse momento eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que cele nossos ouvidos, e neles, através dos nossos ouvidos, que é o membro mais perto de nossa boca, que cele toda a palavra que nessa noite será proclamada neste lugar. Uma palavra forte para mim e para você, que ela entre em nossos ouvidos e vá diretamente até o nosso coração. Digo assim com toda autoridade, causando estrago, mas um estrago santo.
Que esta palavra que vai ser hoje falada, dirigida até nós, adentre em nossos corações através dos nossos ouvidos. E somente ela, nenhum tipo de distração ou algo comum nos atrapalhe nessa noite. Peço o Espírito Santo de Deus, sela os nossos ouvidos. Sim, Espírito Santo, somente aquilo que é do agrado de Deus entre através dos nossos ouvidos e atinja diretamente o nosso coração, para que nós possamos hoje, esse único dia que temos, nos tornar mais santos, nos tornar aquilo que ainda não conseguimos, aquilo que ainda muitas vezes duvidamos, mas hoje não é mais um dia de dúvida, e sim de certeza, a certeza da santidade para mim e para você. Eu quero que você neste momento, junto comigo, erga seus braços bem alto, e neste lugar, como eu disse, o Espírito Santo paira neste lugar, e nós, numa só voz, vamos clamar com todo o poder e com toda a autoridade, com toda a força do nosso coração, esse Espírito Santo, porque nós precisamos proclamar a verdade e falar aquilo que o Senhor quer escutar. Não é aquilo que nós queremos escutar, é o que o Senhor quer escutar. Por isso eu convido você, abra a sua boca, deixe essa oração sair de dentro do seu coração e não da boca para fora. Nós teremos que deixar de falar somente da boca para fora, e sim deixar que o nosso coração sinta o poder, a graça do Espírito Santo tocando em nossos corações. Ore comigo. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de abrir a sua boca. É a língua dos anjos, a língua que vem hoje, nessa noite, dissipar tudo aquilo que está afastando nós de Deus. A língua do Espírito Santo poderoso para a igreja, ore, ore, que as paredes dessa igreja tremer. Chegam a tremer pela sua oração, não pela minha, não, pela sua oração. Vem, Espírito Santo, vem nos ensinar a orar, vem tirar todo o medo, todas as preocupações, tudo aquilo que nesse dia de hoje talvez tenha deixado nós para baixo, mas aqui nós queremos, não de boca para fora, mas de coração, dizer: eu quero, eu preciso. Continue. Queridos, quando entramos, fomos recepcionados. Recebemos um convite aqui, ó. E nesse pequeno pedaço de papel está algo que me chama a atenção, e se você leu, vai te chamar a atenção. Que diz: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu de mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, quantas vezes eu, Dodói, falei isso? Quantas vezes você proclamou isso na sua vida? O Senhor esqueceu de mim, o Senhor abandonou. Não é possível, nada mais acontece na minha vida. Tenho ido muitas vezes para o carismático, para a renovação carismática, eles têm orado e nada tem acontecido. Mas eu quero dizer para você, com toda a autoridade, com todo o amor do meu coração,
Isso serve para mim, mas para nós. Como eu disse, hoje não é mais uma quinta-feira. Hoje será diferente, você já está sentindo isso. O seu coração já não está mais batendo como estava quando você entrou aqui. Muitos corações aqui estão acelerados, como se quisessem falar algo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos isso. Por isso que eu digo para você, que nessa noite nós não podemos mais soltar a nossa voz simplesmente e falar. Nós temos que deixar daqui de dentro, do coração, a morada do Senhor, a única e definitiva morada do Senhor, falar conosco. Por isso eu quero que você nessa noite, junto num coro só, em oração poderosa, porque essa igreja está movida pela ação do Espírito Santo, sinta o sopro da graça, o sopro do milagre que você nessa noite veio buscar, que eu vim buscar nessa noite, o impossível que nós não conseguimos enxergar, mas Deus preparou. Ore comigo. Sim, Senhor Jesus, nessa noite não queremos mais, Senhor, ser os mesmos, mas queremos, Senhor Jesus, que a nossa oração seja uma única oração que brota do nosso coração, uma oração que toca o teu coração, Senhor Jesus. Não queremos mais somente falar palavras que saem da nossa boca e entrarmos e sairmos deste lugar sem nada. Nós queremos, Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo toque definitivamente o meu agir, o meu sentir, o meu querer. Vem, Espírito Santo, poderosamente agir neste lugar, limpar tudo aquilo que nos atrapalha e nos afasta do encontro pessoal contigo, Senhor. Não dá mais, Senhor, não dá mais para ser o mesmo, não dá mais para continuar nessas misérias, não dá mais para ser aquilo que estamos sendo, não dá mais para continuarmos aceitando as coisas como estão, não dá mais. Quantas vezes, Senhor, nós temos flechado o teu coração com palavras, com gestos, com atitudes, e continuamos, viemos aqui às quintas-feiras, vamos às santas missas e continuamos falando aquilo que o nosso coração sente. Não é isso que nós precisamos de corações convertidos, e nessa noite, Senhor, nós te pedimos, converta-nos para ti, Senhor, converta-nos para o chamado único, que é o teu chamado, Senhor. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. E assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito,
Oh, enche-me, Espírito de Deus. Coloque a sua mão no coração. Incline sua cabeça nesse momento. Muitos corações estão sendo como lavados pela graça e pela misericórdia de Deus. Nesse momento, eu sinto fortemente que ainda há uma dúvida. Será? Será que isso é verdadeiro? Será que isso, eu devo dar continuidade a isso? A visão era que tem uma mulher em nosso meio, que ela veio nessa noite até duvidando, e disse para si mesmo que seria a última vez, a última chance que ela ia dar a Jesus, que nada tinha acontecido, nada tinha mudado. Eu quero dizer para você, mulher, o milagre hoje, agora, está acontecendo na tua vida. Traumas que nos deixam medrosos, sem força e sem coragem. Nesse momento, o Senhor abraça fortemente uma mulher que estava com muita depressão, se sentia a única no mundo, como se mais ninguém estivesse perto dela. O Senhor agora, você sentiu, mulher, você que está aqui, sentiu fortemente esse abraço, e o Senhor sussurrava em seu ouvido: eu te amo, esperei tanto tempo, eu te amo. Eu quero que você erga seus braços e louve comigo. Obrigado, Senhor. Diga, abra sua boca e louve por este momento, louve por este dia, louve por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento, por este encontro contigo. Obrigado, Senhor, pelas graças que estão sendo derramadas neste lugar. Obrigado, Senhor, por este encontro único contigo nesta noite, fazendo as maravilhas. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que está sendo realizado em nosso meio. Glórias e louvores a Ti, Jesus. Tu és santo, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, com força Ele, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a
Ele é o Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Mais forte, um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que salva. Oh, aleluia, glória a Ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quero chamar minha irmã Roseli para cá. Boa noite, povo amado de Deus. Que bom a gente estar reunido mais uma noite na casa do Senhor. Abra a tua palavra comigo lá em Isaías 49. Isaías 49, versículo 14 e o 15. Enquanto você procura, eu vou me apresentando. Muitos aqui já me conhecem, né? Mas temos que nos apresentar para aqueles que não conhecem. Eu me chamo Ana Roseli, moro ali em Cordeiros, pertenço à paróquia de São Cristóvão. O meu grupo de oração se chama Maranatá. Uma igreja pequenininha, um grupo pequenininho, mas eu digo para vocês que é o melhor grupo de Itajaí. Grupo acolhedor, o Jean já participou lá com a gente. E lá é onde hoje eu vivo a cada terça-feira na graça do Senhor. O nosso irmão falava que os nossos corações estão sendo lavados hoje. Eu digo nossos, porque numa pregação do pregador também é lavado. Estou junto com a Assembleia. E quando eu estava em casa, eu orava no momento do terço, e Deus me dava a visualização de quando a cana passa naquela máquina para sair o caldo da cana, fica aquele bagaço. O Senhor me dava aquela visualização e eu não entendi. Eu digo, Senhor, será que eu também estou assim? A gente também, muitas vezes, acaba... Obrigada, meu irmão. A gente, muitas vezes, acaba assim. E o Senhor me falava que nós, muitas vezes, deixamos o nosso coração ficar esmagado, ficar como um bagaço. Como dizia o nosso irmão, a nossa boca louva, mas o coração está vazio. Vazio de Deus, vazio de tudo. Amados e amadas de Deus, essa noite é noite de você aproveitar, não porque sou eu que estou pregando, ou foi o servo que fez a abertura de coração, ou vai ter um servo que vai tocar em você, fazer oração. É a graça de Deus que está sobre essa igreja. Quando se orava em línguas ainda há pouco, era um louvor tão grande, que a impressão que dava é que toda a igreja estava orando em línguas. Eu sei que muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas não experimentaram essa graça ainda. A gente, quando vem pela primeira vez, a gente se assusta, outros duvidam. Mas deixa que nessa noite, com essa palavra, Deus possa agir no teu coração. Deus possa fazer o teu milagre acontecer. Para o teu milagre acontecer, precisa que o teu coração se esvazie. Precisa que ele seja um coração puro, limpo. E como a gente luta para que o nosso coração e a nossa mente viva dessa maneira. A cada dia é uma batalha, a cada dia você dá um passo para a tua vitória. Todos acharam ajuda? Amém, misericórdia? Que bom. Diz assim a palavra:
renovação de Jerusalém. A Jerusalém hoje somos nós. Jerusalém hoje é a igreja. Deus veio com a proposta dessa noite de renovar, de converter o nosso coração através do amor. Nosso coração só se converte, irmãos, através do amor. Ele diz assim: Sião dizia: ó Senhor, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Ele faz uma pergunta aqui: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Olha, amados, a proposta de Jesus nessa noite do Pai, começando pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Olha a proposta que Ele faz para ti nessa noite. Olha, leia novamente, coloca teus olhos nesses 2 versículos e leia, por favor. Quem está com a Bíblia, quem não está, partilhe com o irmão do lado, ponha no meio para vocês lerem, para ver o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo para você, está dizendo para mim nessa noite. Olha o amor encantado que Deus tem por cada um de nós. Antes de entrar na palavra, eu vinha para cá, a Dani dizia, rezava lá para mim, e pedindo, né, que desde que eu saí de casa, a gente encontra um trânsito bem tumultuado. Reinaldo Schmidhausen, diga a Deus que em vez de melhorar, eles pioraram. Para mim, pioraram a Reinaldo Schmidhausen, e é um sufoco andar na Reinaldo Schmidhausen. A gente muitas vezes chega num grupo de oração atribulado, a gente chega no grupo de oração com o coração emaranhado por tantas coisas que lá fora me fizeram perder a paciência, me fizeram perder a graça de estar diante daquilo que Deus propõe. E eu vinha pensando, Senhor, como é difícil te amar. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa essa semana, ela disse assim: ah, não, é muito fácil. Eu disse: é difícil. Porque se nós amássemos realmente a Ele, a gente não pecaria, a gente não murmuraria, a gente não xingaria o outro no trânsito, a gente viveria realmente da maneira que Deus quer. Amamos sim, amamos a Deus, amamos a Jesus, amamos ao Espírito Santo. Mas, amados, precisamos amar muito mais. Muito, muito mais ainda. Eu, pelo menos, tenho essa necessidade. E eu dizia para Jesus no caminho: como tu me aturas, como tu és grande, Senhor, e me aturas, e é verdade. E aqui Ele vem dizer para nós nessa noite: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pergunta, a pergunta que os exilados faziam. Nessa época, essas pessoas eram exiladas, estavam chegando de volta a Sião. Amados, Deus não nos abandona. Deus, Ele tem tanto amor, como eu acabei de falar, Ele tem um amor infinitamente grandioso por seus filhos. Ele não cobra. O que Ele faz nos entender é que nós temos que amá-lo de todo o coração. Não adianta eu falar da boca para fora. Usar a palavra, dizer eu te amo, Senhor, eu te louvo, eu te amo, é fácil, amado de Deus. O difícil é entregar o teu coração inteiramente a Deus, para que realmente essa proposta que Deus tem para você nessa noite e todos os dias, não é só essa noite. A proposta de amor de Deus para conosco, ela é infinita. E vem a pergunta: pode uma mulher esquecer daquele que amamenta? Eu acredito que nenhuma mãe, né, que se refere, nenhuma mãe esqueceria, nenhum pai esqueceria dos seus filhos. Até isso pode acontecer com muita raridade. Se nós não esquecemos do fruto de nossas entranhas, que são nossos filhos,
Você acha que Deus, que é Pai, que doou o seu Filho, esqueceria de ti, esqueceria de mim? Jamais. Jamais Ele esqueceria de um filho. Só que o que o Senhor leva a nós refletir essa noite é que nós temos que amá-lo de todo o coração. Não adianta eu falar só da minha boca para fora e o meu coração está vazio, como nosso irmão falava aqui bem na abertura de coração. Deixar que essas entranhas de Deus, elas infundam dentro do nosso coração, que faça até um emaranhado de amor pelo Senhor. Amados, nós murmuramos, nós criticamos quando as coisas não dão certo, a gente criticamos. Perguntamos por que isso ou aquilo não deu certo, por que está assim. Perguntamos para Deus, nos questionamos com Deus muitas vezes. Eu digo a você, é difícil o ser humano que ainda não se questionou com Deus. De uma maneira ou de outra, nós já nos questionamos com Deus. Nós muitas vezes pedimos mais, exigimos mais de Deus do que o amamos. Nós exigimos muito mais com a nossa boca e muito menos com o nosso coração, que é amá-lo, que é deixar brotar dentro do nosso coração a intensidade do amor por Deus. A gente permanece muitas vezes num grupo de oração, vem num grupo de oração, vem nas missas, e as coisas não acontecem como a gente quer. Elas não acontecem, amados, porque o nosso coração muitas vezes se encontra vazio. Porque o nosso coração muitas vezes não dá esse espaço para que Deus nos ame e que a gente entenda que Ele nos ama intensamente. Muitas vezes andamos de cabeça baixa, andamos sem sentido na vida, porque não permitimos que esse amor de Deus se entranhe em nosso coração. Na minha casa, eu hoje sou sozinha. Sozinha não, porque Deus sempre está comigo, né? A gente tem mania de dizer que está sozinha. Nunca sozinha eu estou. Porque as minhas lutas são constantes, são diárias. Todos nós temos luta diária, porque se a gente não tiver luta diária contra o inimigo, o nosso coração vai ficar cheio de porcaria que o mundo oferece. Mas eu aprendi a amar a Deus e digo para Ele que eu ainda o amo muito pouco. E nós tivemos uma situação ano passado com o meu filho, uma situação bem difícil. Eu não sei se eu já testemunhei isso aqui, mas eu acho que ainda não. As coisas saíram do controle devido a uma sociedade que ele foi convidado a colocar junto com uma outra pessoa. E não deu certo. E a dívida tomou uma proporção que o resultado era deixar, como dizia o advogado, deixe para frente porque não tem o que fazer. Isso vai fazer um ano, agora esse ano, maio, junho, por aí, ou antes um pouco. Mas eu nunca deixei de acreditar nesse Deus que me ama. Eu nunca deixei de acreditar que Deus faria uma conversão também naquele coração. E eu sempre coloco no coração dos meus filhos que o amor de Deus é acima de tudo. Deus é acima de tudo. Um entende, a outra ainda não entende, está meio difícil, mas com o tempo tenho certeza que Deus tomará o rumo daquele coração. O meu filho hoje participa do grupo de oração ali do Marieta.
Eu tive hoje a graça de saber que uma das pessoas que foi o que vendeu o maquinário fez a proposta de receber todo esse maquinário de volta. Eu digo para você que metade da dívida, que não é pouca, vai ser sanada, vai ficar muito pouco. Amados, é a graça de Deus, é a perseverança de acreditar e deixar que Deus se entranhe cada vez mais dentro do nosso coração. De repente, na tua casa, você precisa colocar para aqueles que estão lá que o amor de Deus, que não é só falar, é amar realmente e acreditar em Deus, que tudo Ele pode, que tudo Deus faz. Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim, Deus não esquece de ninguém. Muito pelo contrário, eu vou dizer uma coisa: nós esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos muitas vezes, amados de Deus. E eu digo por quê? Se vem num grupo de oração, a gente vem quando precisa, quando está necessitado, e meu Deus isso, meu Deus aquilo, eu preciso, faz a obra, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Às vezes talvez Deus tenha até vontade de pegar assim, sacudir pelos cabelos e dizer: eu estou te escutando. Deus é aquele que não te esquece. Mas, ao decorrer do tempo, a gente vai se esquecendo daquilo que Deus fez em nossas vidas. Eu não esqueço, graças a Deus, hoje eu tenho esse amor constante no meu coração e não esqueço. Mas muitos de nós na igreja não alcançamos a graça. Muitas pessoas hoje na igreja não conseguem chegar a um estágio de amor por Deus, porque elas esquecem que Deus fez acontecer o milagre na sua vida, ou a graça na sua vida. Precisamos com isso aprender a deixar o nosso coração, a louvar também, sim, com a nossa boca, mas deixar que o nosso coração fale a cada dia mais alto, porque aquele que está com o coração cheio, a sua boca proclamará amor e proclamará palavras que muitas vezes nem você não entende e não compreende. Jamais Deus esquecerá de você. Jamais o povo de Deus será esquecido. Se esse povo que diz aqui, na palavra de Isaías, se esse povo que vinha do exílio achava que Deus tinha o esquecido, Deus repetiu a eles que jamais Deus os esqueceria. Deus não esquece de você, não esquece da tua família, não esquece de ninguém. Permita, queridos de Deus, que os valores de nossas famílias, que é aquilo que Deus coloca na palavra, que hoje é invertido, está ao inverso, os valores estão se perdendo. Deixa que os valores que Deus tem te ensinado, deixa que esse amor de Deus, ele permaneça em teu coração para sempre, cresça cada dia que passa. Permita o teu coração louvar junto com a tua boca esse amor que Deus tem por você, que Deus tem pela tua família. Deus não esquece um segundo de você. Deus sabe do teu problema, Deus sabe da tua necessidade.
Deus conhece você, porque diz assim Isaías mais à frente, que Deus tem você escrito na palma de suas mãos. Se você ir ali no 16, ele diz isso: eis que está gravado na palma de minha mão. De minha mão não, de minhas mãos, ele ainda diz, é nas duas, né? Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Eis que estás gravado nas palmas das mãos do Senhor. Ele diz que está sobre os seus olhos as tuas muralhas, que quer dizer a tua necessidade, aquilo que você precisa, aquilo que você passa no dia a dia, aquilo que muitas vezes a gente só pede com a boca e esquece de louvar, esquece de dizer Senhor, muito obrigado, porque é muito fácil a gente dar um obrigado a Deus quando tudo está bem. Mas quando as coisas vão ruins, a gente esquece de dizer Senhor, muito obrigado por esse problema que eu vivo agora. Deus tem o teu nome gravado na palma de sua mão. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu dizendo que amava e amava a Deus. Santa Teresinha eu admiro e sou devota de Santa Teresinha, porque ela dizia em seu livro que o amor de Deus transborda o nosso coração. E quando o amor de Deus transborda o nosso coração, os problemas vão amenizando, os problemas vão ficando pequenos, porque o nosso coração está transbordando de Deus. E lá dentro, a minha fé me diz que eu acredito naquilo que o Senhor tem para mim, nas promessas de Deus. Por isso Ele não esquece jamais de um filho. Eu duvido que um pai e uma mãe, quando o filho não está por perto, que está em algum lugar onde tem muita gente, que não vê o filho pequeno por perto, se ele não fica bem doidinho ou bem doidinha. Deus também é assim. Deus, quando vê os seus filhos se afastando de perto dele, do seu coração, Deus também fica triste. Quantas vezes ele não corre por dia para resgatar aquele que foge, aquele que corre, aquele que vai se perdendo, né? Olha quantos filhos Deus tem no mundo para cuidar, e Ele dá conta de todos, tá? E nós muitas vezes com 2, com 3 reclamamos da vida, né? Reclamamos de cuidar. Eu tive 2, a Fabiana que eu diga que tem 3, a Lidiane que tem muito mais, né? Glória a Deus e nossos filhos. Que Deus reavive, amados de Deus, no teu coração, no nosso coração, no coração de nossas famílias. Que Deus reavive essa chama, que Deus reavive o desejo da gente amá-lo e mostrar aos nossos o quanto Deus os ama também. Muitas vezes nós não temos essa coragem em casa de fazer isso. Sabe por que eu digo isso? Que nós não temos coragem? Porque há muitos anos atrás eu não tinha coragem de evangelizar os meus filhos em casa. Eu não tinha coragem de dizer à minha filha onde ela errava, onde ela acertava. Eu não tinha coragem de chegar para o meu filho e dizer para ele: filho, vamos uma pregação junto comigo? Ou vamos em tal lugar junto comigo? E a conversão dele aconteceu quando eu fui pregar em Florianópolis para um grupo de casais. Eu convidei ele prontamente. Eu achei que ele ia dizer não prontamente. Ele foi junto. Pergunta se naquela noite eu fiquei nervosa. Mas eu sabia que se ele foi junto é porque Deus tinha um propósito. Ele já conhecia a palavra. A gente muitas vezes já falava junto em casa. Quando ele vai lá em casa tomar café ou almoçar.
eu tenho sempre alguns minutos e falo de Deus. E aquele dia, quando Jesus, que se encontra no tabernáculo, foi exposto naquele grupo de oração, aquele filho se desmanchou junto com a esposa, que já estava vivendo esse momento difícil. E quando um dia ele percebeu que o meu coração, que a mãe estava triste por vários motivos, um era esse, pela dívida enorme que estava, e eu tinha decidido parar com tudo, ser só ministra da Eucaristia. Ele foi um dia no laboratório onde eu trabalho, e conversando, eu vim até na rua, ele perguntou: por que tu estás triste? Eu disse: eu não estou triste. Ele disse: ai sim, mãe, tu não és assim. Assim como o pai conhece o filho, Deus nos conhece, o filho, além de Jesus, os filhos conhecem também o olhar da mãe e de um pai. Ele disse: estás triste, sim, mãe. Eu disse: não. Eu disse: mas é meu, é problema meu. E conversando, eu disse para ele: eu vou parar com tudo e vou ser só ministra da Eucaristia, filho. Ele olhou bem nos meus olhos e ele disse assim para mim, num tom bem forte, bem alto, como quem diga: o que é que tu estás fazendo contigo mesmo? Ele disse: mãe, tu não. Como quem diga: mãe, se tu para, o que é que vai ser da gente? E ele dizia para mim: tu não. Ele disse: quantas coisas tu falaste aquele dia, que o meu coração se encheu de amor mais ainda por Deus. Ele disse: a minha fé aumentou. Olha o que nós somos capazes de fazer em nossa família, em nosso lar, amados. E mais ainda, com Deus nos instruindo, com Deus enchendo o nosso coração de amor. Diz o ditado popular dos antigos que saco vazio não para em pé, né? Coração vazio não tem nada de bom para dar a ninguém. Coração sem amor, ele é um coração, eu vou dizer que quase fracassado. Mente e coração sem Deus, nós estamos dando passagem para o inimigo entrar e saborear daquilo que muitas vezes nós não queremos para a nossa família. Eu sou capaz, você é capaz de conduzir os teus e aprender a amar a Deus muito mais. Deus já faz isso. Deus não é capaz, Deus já faz isso, nos amando intensamente, nos mostrando intensamente o seu caminho, a sua luz, a sua pureza, o seu amor infinito, a sua graça de amar, a sua bondade com cada filho, a sua misericórdia infinita. Ele nos mostra. Irmão, que a música que Deus vai ministrar através de teus lábios, que entre no coração desses filhos, porque nós vamos viver um momento daqui a pouco, um momento de graça e de amor em Deus. Se você souber, cante com Ele. Se você não souber, fecha os teus olhos e deixa a canção emaranhar pelos teus ouvidos até chegar dentro do teu coração. Porque a proposta do Senhor nessa noite é que o povo dele louve com a boca, mas que o coração esteja explodindo de amor por Ele. Que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Vai deixando a canção entranhar, Que agrada cai lá dentro do coração. Em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez. Isso falava Santa Teresinha. Minha pobreza é a esperança A esperança que Deus coloca em teu coração.
cega que tenho em sua misericórdia é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em você é a tua pequena alma. O que agrada a Deus em minha pequena alma É os teus pequenos gestos. é que eu ame Pequeno minha gesto de amor. pequenez em minha pobreza. O que agrada a Deus. Vai cantando, se você decorou o refrão. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança, é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia. Eu convido os servos a ficarem de pé enquanto meu irmão vai cantando suavemente essa canção que estudo de Santa Teresinha. Que você vai fazendo oração, vai tocando em todos os irmãos que estão na igreja. Eu não vou pedir para aquele que quer oração, não. Eu vou pedir que você, servo, você pode ficar sentado, irmãos. Pode ir sentando, pode aquele que vai receber oração, pode sentar. Que os servos se coloquem de pé e comecem a fazer oração pelas pessoas. Não espere que eles vão levante a mão, não. Vá tocando, vá orando por esses filhos de Deus que dependem da misericórdia de Deus também. Porque o que agrada ao coração de Deus é a nossa simplicidade. Muitas vezes não sabemos nem pedir, não sabemos orar, sabemos só falar, só reclamar, só murmurar, e o nosso coração vai se esfriando, vai esvaziando, vai criando futilidades. Vem, Senhor Jesus, vem sobre a tua igreja nessa noite, Senhor Jesus. Vem, Senhor, trazer a esperança. Vem, Senhor, trazer a esse povo, Senhor Jesus, o novo gesto, o novo jeito de te amar, Senhor Jesus. Vem ensinar-nos. Que eles compreendam, Senhor, que eles entendam, Senhor Jesus, o pequeno gesto dos servos colocarem, imporem as mãos sobre eles. Que eles entendam, Senhor, que és tu, Jesus, que és tu, Espírito Santo, descendo sobre a tua pequena igreja. Sua pequena igreja, Senhor Jesus, em proporção, talvez, de um amor, mas grande, Senhor, porque tu és a luz e tu és a esperança, Jesus. Porque tu és aquele, Senhor, que sacia. Tu és aquele que vens com teu Espírito, Jesus, encher as nossas vidas, os nossos corações. Irmão e irmã, vai deixando nesse toque, vai deixando Deus entrar no teu coração, vai permitindo que esse teu coração se abra, se alargue, dê espaço, permita, por favor, que esse amor de Deus entranhe em teu coração. Permita que o teu coração se alargue mais. Porque a gente, quando quer passar com muita coisa, a gente quer uma porta larga. Então alargue o teu coração para que Deus possa entrar com o seu grande amor. Vai permitindo.
Vai deixando. Talvez seja a tua família que precisa disso. Comece por você e leve para a tua casa esse grande amor de Deus. Deixa o teu coração falar. Deixa o teu coração gritar de amor por Deus, por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te encha nessa noite. Permita que Jesus te encha com o seu Espírito. Sacie-te com o seu Espírito. Permita que o Espírito Santo desça como uma flecha ardente sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua boca, sobre os teus ouvidos. Permita que Ele alargue o teu coração com essa flecha de fogo. E que esse amor seja inculcado cada vez mais. Porque tu estás gravado, tu estás gravada, filha e filho, nas mãos do Senhor. Oh Jesus, deixa-nos como Santa Teresinha te amar cegamente, Senhor. Deixa-nos como Santa Teresinha, Senhor, te amar infinitamente, perceber que tu és o amor. Jesus, sim, sim, daralacanda la raina darala. Sindaralaya laya lamanaya. Sindaralaya la la laya laya laya. Sindaralaya manamaya. Sindaralaya laya la la laya. Sindaralaya la la laya la la laya laya. Sindaralaya la laya la. Oh Maralaya, Espírito Santo. Oh Maralaya. Ora manaya la la laya laya. Filho, não duvide desse amor que Deus tem por ti. Teus problemas, é Deus quem cuida. Tuas necessidades, Deus toma posse nessa noite. Não coloque os teus problemas à frente de tudo. Coloque Deus à frente desse problema que você está. Você que está vivendo em casa um casamento bem atribulado, irmão, irmã. Você que está vivendo teus dias sem entender mais nada, por que isso está acontecendo, porque não era assim. Eu vou dizer para você aquilo que Deus manda te dizer. Me ame de todo o teu coração e mude o teu jeito de agir. Jesus toca em teus filhos. Jesus vem com o teu manto, Senhor, colocar sobre cada filho e sobre cada filha que está nessa noite. Jesus, tu conhece, tu sabes, ó Pai, tu sabes, ó Espírito Santo, a necessidade de tantos filhos, problemas conjugais, tu sabes, Senhor, o que está acontecendo. Filhos que não estão entendendo mais os pais, pessoas que o mundo está corrompendo, pessoas que estão se esvaziando mesmo desse amor do Senhor, porque estão valorizando mais as coisas lá fora do que esse amor que Deus tem para te oferecer. Quantas pessoas aqui dizem assim:
Ah, mas é normal o que acontece. Ah, é normal o que acontece lá fora. Não é, irmão, normal. O ensinamento da palavra de Deus, ele nos traz a sabedoria que o mundo está aí fora para nos oferecer e nos destruir, se não tivermos alicerçado no coração de Deus. Mude teu pensamento. Diga para Deus todos os dias: Senhor, tome conta de mim, tome conta da minha família. Porque nessa noite Jesus está curando depressão. Jesus e o Espírito Santo estão tocando em pessoas depressivas, pessoas com dores nas pernas, muitas pessoas com cansaço físico, desânimo. O Senhor está curando. O Senhor está curando, passando o seu sangue numa pessoa que tem sério problema de reumatismo. Creia que o Senhor filtra o teu sangue. Talvez esteja pedindo por alguém, não sei se você está aqui ou se está em casa, mas Jesus está filtrando o sangue, passando o seu sangue no corpo desta pessoa. Jesus, dai, Senhor, palavras de sabedoria aos vossos filhos. Dai, Senhor, palavras proféticas. Dai, Senhor Jesus, palavra que eles acolham no coração e não tenham medo de falar. Senhor, derrama sobre essa igreja, Ele estende um véu branco sobre toda a igreja, sobre todos os seus filhos. A brancura desse véu está saciando o desejo de muitos corações que querem mudar, e Ele te oferecendo essa cúpula desse véu. É o Senhor te acolhendo, é o Senhor te amando, é o Senhor te recolhendo no seu celeiro, no celeiro de amor, irmão, no celeiro da paz que você tanto precisa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Abrace quem está ao teu lado agora. Abrace, irmão, quem está ao teu lado. De repente Deus colocou no teu coração uma palavra de profecia, uma palavra de sabedoria. De repente Deus colocou uma palavra de ciência para que você diga para esse irmão que está ao teu lado: diga, não tenha medo não. De repente é uma simples palavra, mas é uma palavra de sabedoria que Deus te instrui. É uma palavra de ciência que Deus diz para você dizer, talvez para tua esposa, para o teu esposo. Como é lindo quando um casal vem na igreja e eles se olham com os olhos do amor. Muitas vezes vem precisando de uma palavra, muitas vezes vem precisando do olhar da esposa. Às vezes basta apenas um olhar que ele vai compreender e entender o quanto que ele ou ela o amam, vice-versa. Às vezes um amigo que está com outro amigo na igreja, às vezes aquele abraço que você dá, aquele abraço que você tem para o irmão, é o abraço de Jesus, é o abraço que cura. Diga para esse irmão que está ao teu lado: muito obrigado, irmão, por você estar aqui buscando Jesus. Diz para ele: muito obrigado, esposo. Muito obrigado, esposa.
Muito obrigado, minha amiga, por você ter vindo comigo buscar a palavra de Jesus. Diga para ela que talvez muitas vezes você teve sede e não soube vir sozinha. Essa noite, filho e filha, foi a graça de Deus, e é a graça de Deus que vai continuar operando na tua vida por toda a semana. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, Senhor, aprender a te amar muito mais. a te amar muito mais. Entranha, Jesus, Entranha, Jesus, em meu coração em meu coração esse grande amor esse grande amor que tu tens por mim. que tu tens por mim. Permita-me, Jesus, Permita-me, Jesus, chegar ao teu coração. chegar ao teu coração. Permita-me, Jesus, Permita-me, Jesus, fazer parte fazer parte do teu reino, Senhor. do teu reino, Senhor. Jesus, Jesus, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, e eu desejo e eu desejo te amar muito mais. te amar muito mais. Muito mais mesmo. Muito mais mesmo. Jesus, Jesus, quando o meu coração quando meu coração se encontrar vazio, se encontrar vazio, que tu preencha, Senhor, que tu preencha, Senhor, com o teu amor. com o teu amor. Que tu preencha, Jesus, Que tu preencha, Jesus, com o teu carinho. com o teu carinho. Só assim, Senhor, Só assim, Senhor, eu vou aprender contigo eu vou aprender contigo a te amar muito mais. a te amar muito mais. Diga para ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Os corajosos vão falar alto, os que não têm coragem vão falar baixinho. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Oh, glória a Deus. E ele merece palmas. Filhos amados de Deus, que os vossos corações saiam daqui nessa noite percebendo que nós precisamos, que você precisa, eu preciso aprender não só a louvar com os lábios, mas louvar também com o coração. Coração cheio, boca cheia. Coração vazio, boca vazia. Amém? Te convido a dar um abração bem forte no irmão que está ao teu lado. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te.